Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Respire fundo, olhe para trás e contemple o caminho percorrido. Hoje é o dia 100. Sim, chegamos à nossa primeira centena de dias lendo a Bíblia juntos, sem interrupções. Eu quero que você sinta o peso e a glória dessa conquista. O que começou como um desafio, hoje se tornou parte de quem você é. Essa conquista individual é algo que ninguém pode tirar de você. Em um mundo de distrações e promessas rápidas, você escolheu a constância. Você escolheu sentar-se à mesa com o Criador todos os dias por 3 meses e 10 dias. A persistência é o que separa aqueles que apenas desejam mudança daqueles que realmente a vivem. Se você venceu estes primeiros 100 dias, você provou a si mesmo que é capaz de terminar o que começou. Eu estou profundamente orgulhoso da sua trajetória. Para celebrarmos este marco e garantirmos que essa corrente de transformação alcance milhares de outras vidas, eu peço que você faça algo especial hoje. Inscreva-se no canal e deixe o seu like agora mesmo. O seu engajamento é o que diz para as plataformas que a palavra de Deus é relevante e precisa chegar a novos corações. Vamos espalhar essa luz! Prepare o seu coração, pois hoje encerramos capítulos intensos de superação. Vamos começar o nosso centenário. Capítulo 21. Os gibeonitas são vingados. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: A fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: Que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: Não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: O que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: Quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meola. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Guerras contra os filisteus. Houve ainda outra batalha entre filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbi-Benob, descendente de Rafa,
prometeu matar Davi. A ponta da lança de Isbi-Benobê pesava 3,6 kg, e além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruía, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Usate matou Safe, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaareoriguim, de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelo. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Capítulo 22. Cântico de louvor de Davi. Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador, e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos, diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas. Das alturas, estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de me afastar do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele, e guardei-me de pecar. O Senhor me recompensou segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus?
É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Alarga sob mim o meu caminho para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei, não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente, não puderam levantar-se, caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha, fizeste cair aos meus pés os meus adversários, fizeste que os meus inimigos fugissem de mim, destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó como o pó da terra, esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito, estrangeiros me bajulam, assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Que jornada poderosa e significativa fizemos hoje no nosso Dia 100. Concluímos este marco centenário com lições profundas sobre responsabilidade e louvor. No capítulo 21, vimos como pendências do passado podem afetar o presente. Uma fome de 3 anos assolou Israel por causa da injustiça de Saul contra os Gabaonitas. Davi nos ensina sobre a importância de enfrentar e reparar erros para que a terra volte a ser abençoada. O capítulo encerra mostrando que, com homens de coragem, até os últimos gigantes remanescentes de Gate foram derrotados. Não importa o tamanho do problema, ele pode ser vencido. Já o capítulo 22 é o fechamento de ouro para os nossos primeiros 100 dias. É o cântico de vitória de Davi. Após passar por perseguições, cavernas, guerras e traições, Davi olha para trás e declara: "O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador." Esse hino é um resumo da fidelidade de Deus na vida de quem não desiste. Assim como Davi celebrou o livramento de todos os seus inimigos, hoje nós celebramos a vitória de ter completado 100 dias de constância na palavra. Sinta a satisfação indescritível de ter vencido o dia 100. Você aprendeu hoje que a justiça traz paz e que a gratidão é a marca de um verdadeiro vencedor. E lembre-se, para que cheguemos ao dia 200, 300 e ao final deste ano com a mesma força, a sua inscrição e a sua curtida são o nosso selo de compromisso. Se você faz parte do time dos 100 dias, deixe seu joinha agora e se inscreva para não perder o início da nossa próxima centena amanhã. Sou muito grato por sua fidelidade até aqui. Amanhã começamos o nosso segundo centenário, com a mesma fome e a mesma sede. 100 dias vencidos, uma vida transformada. Um capítulo por vez, o reino avança. Que Deus te abençoe hoje e até amanhã.